Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo tem 41 anos e está em seu terceiro mandato como deputado federal. É o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos principais interlocutores da direita com governos de outros países. Hoje, ele mora nos Estados Unidos. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns ao Poder 360 pelo canal de diálogo. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo por videochamada em 8 de setembro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando a respeito do último domingo, dia 7 de setembro. Direita e esquerda realizaram atos em várias cidades. E nas praças onde houve contagem, a direita reuniu mais pessoas. Que leitura o senhor faz desse comparecimento maior? É um indicativo para as eleições de 2026 e para o julgamento do seu pai no STF, na sua avaliação? Primeiro de tudo, isso é indicativo de que o povo perdeu o medo de ir para as ruas. Ponto número 2, um recado de que independentemente de ter ou não contato com Bolsonaro via redes sociais ou pessoal, o povo segue apoiando. Até porque não adianta você encarcerar o líder de um movimento, que esse movimento não vai acabar, ainda mais com um movimento espontâneo, né, que foi liderado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E além disso também, né, eu acho que fica muito claro que o maior legado que o Jair Bolsonaro pôde deixar para o Brasil é essa consciência política. Havendo consciência política, tudo demais vem a reboque. Com consciência política, você sabe quem é que está fazendo aquilo que o povo quer, quem é que está fazendo aquilo contra o povo, quem é que trabalha pela liberdade, quem é que trabalha pela censura. Então, o povo ele acaba se libertando conhecendo essa verdade. Ele acaba não se tornando mais refém de grandes veículos de comunicação que queiram, porventura, manipular a opinião pública. Esses tempos acabaram. Infelizmente, uma parte da classe política e também do judiciário ainda acha que é capaz de você manipular a população, como se fossem pessoas que acreditassem em qualquer coisa, até mesmo contrariando os seus próprios olhos, como, por exemplo, institutos de pesquisa ligados a universidades, como a USP, dizendo que havia mais pessoas no 7 de setembro, né, com Lula, em Brasília, do que no 7 de setembro, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, num ato a favor da anistia, a favor do Jair Bolsonaro e a favor das liberdades. Então o saldo é super positivo, é mais uma vez uma realidade que se impõe de que a direita comanda as ruas do Brasil e a esquerda tem pouquíssimo espaço de manobra. Isso daí, finalizando, acaba por nortear o centro da política nacional, que por vezes está mais à esquerda, por vezes mais à direita, acaba guiando-os para cerrarem fileiras à direita, pensando nas eleições do ano que vem. E como reflexo disso, você vê até debates sobre a anistia, coisa que 2, 3 meses atrás ninguém acreditava que fosse ser possível. Então, eu acredito muito do debate da anistia que a gente está vendo agora a uma pressão que vem sim aqui dos Estados Unidos, combinado com a população na rua e a sua consciência. Por último, entram em campo os políticos que, Deus quiser, farão fazer valer a vontade popular de uma anistia ampla, geral e restrita. Fora disso, não dá para chamar de anistia. Mas ainda assim o STF deve concluir nessa semana o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, e a tendência de condenação por suposta tentativa de golpe. Qual que deve ser o impacto dessa decisão uma vez que ela seja tomada? Muito bom. Primeiro de tudo, as nossas ações aqui nos Estados Unidos, elas nunca buscaram reverter essa questão da condenação do presidente Jair Bolsonaro. Se isso ocorresse, seria uma grande surpresa. Mas desde o início, o nosso cálculo sempre é com Alexandre de Moraes dobrando a aposta e certamente, né, uma vez que ele vá para o buraco, ele vai tentar levar o maior número de pessoas possível com ele. E conhecendo um pouquinho da conduta dele, né, ele vai fazer isso no melhor estilo gangster, no melhor estilo mafioso, que é tentando ameaçar as outras pessoas de bastidor ou, às vezes, até publicamente, como ele fez com o pai do presidente da Câmara, Hugo Mota, que mandou a Polícia Federal na casa dele, né, na prefeitura dele, num claro recado de ameaça, e depois, num jantar, se encontrando com o presidente Hugo Mota, e depois desse evento, Hugo Mota mudou da água para o vinho com relação à anistia, mas, né, como toda coisa grandiosa que se faz na vida, você passa por sacrifícios, você vence obstáculos, e no final
acaba saindo-se vitorioso. Então eu acredito que mesmo com esse julgamento acontecendo, nós temos uma boa oportunidade de aprovar uma anistia. E em que pese o Barroso agora ter meio que mudado um pouco o discurso porque pegou mal, vale lembrar que semana passada o ministro Luiz Roberto Barroso, que até há pouco tempo era presidente do STF, disse que o trabalho dele, num lapso, pode-se dizer, de voltando a ser um juiz com atribuições de juiz, e não um juiz que apita do tapetão para influenciar o resultado do jogo, mas ele teve um lapso. E ele disse que o papel dele é julgar, ainda que de maneira ilegal, isso tudo que está acontecendo no STF sobre o golpe da Disney. E não fazia sentido ele querer controlar o Congresso. O que o Congresso faz do outro lado da Praça dos Três Poderes é responsabilidade do Congresso. E o que nós fazemos no STF é responsabilidade do STF. Isso daí é que eu espero que vigore, que o STF seja menos político. Se continuar sendo político, nós seguiremos trabalhando para aumentar as pressões sobre o STF. E sim, essas eventuais condenações de Jair Bolsonaro, General Braga Neto, entre outros atores do governo Jair Bolsonaro, nesse golpe da Disney, isso sim pode aumentar o rol de sancionados dentro da Suprema Corte. Eu só faço questão de lembrar que sanção, como por exemplo a da Lei Magnitsky, ela demora um tempo para ser aplicada. O do Moraes demorou poucos meses porque teve ali uma atenção especial do presidente Trump. Agora, o normal é uma sanção de Lei Magnitsky demorar mais de 6 meses. Então eu falo isso só para deixar bem clicado a cronologia na cabeça de cada pessoa, para elas não acharem que um juiz votou a favor da condenação de Bolsonaro e não foi sancionado, então o Eduardo é um mentiroso. Não, é porque existe uma burocracia por trás disso, mas certamente nós estaremos aqui trabalhando para que isso daí aconteça, caso se confirme essa condenação, e também lembrando que a nossa atuação aqui ela é por justiça, ela não é necessariamente por vingança, ela não é algo personalíssimo a depender de Bolsonaro. Ou todos serão anistiados, ou ninguém será anistiado, ou todos estamos no mesmo barco, ou haverá privilégios para uns ou os outros. E é claro, eu não quero ser partícipe de violadores de direitos humanos. É por isso que eu luto para uma anistia ampla, geral e irrestrita, que abarque todas as pessoas sobre todos os crimes. Lembrando que a anistia ela não refere-se sobre pessoas. Eu pergunto até como é que seria isso de você fazer uma anistia onde ficaria de fora o presidente Bolsonaro. Isso sim é transformar a anistia em algo personalíssimo. Eu não serei partícipe disso. Não fui entusiasta de um benefício apenas para Jair Bolsonaro em detrimento dos demais, e também não serei o contrário, onde buscará se salvar as peles dos demais, deixando para trás Jair Bolsonaro. Com Eduardo Bolsonaro, podem ter certeza, ninguém fica para trás. Só para ver se eu entendi corretamente a avaliação do senhor. No seu entendimento, caso se confirme a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, viriam sanções novas contra os ministros do STF. No entanto, elas devem levar um pouco mais de tempo do que o que aconteceu com Alexandre de Moraes em função das burocracias. Está correto? É isso mesmo? Então as pessoas podem esperar mais tempo para ver essas sanções acontecerem caso o ex-presidente seja condenado? Sim. Em apertada análise é por aí mesmo, Guilherme. Lembrando que o presidente Trump ele tem outros mecanismos à sua disposição que não somente a Lei Magnitsky. Ele já puxou uma dessas alavancas quando, por exemplo, ele cassou o visto americano de várias autoridades do STF e do PGR. Há uma grande expectativa de que mais uma nova leva de confisco de vistos, de cancelamento de vistos, seja feito para os próximos dias. 2 semanas atrás foi do ministro Padilha e também do ministro Ricardo Lewandowski. E quando a gente fala das autoridades, estão inclusos aí também no cancelamento desses vistos americanos os seus familiares. Agora, é claro, se o Brasil se comporta como a Venezuela, se ele vai nesse caminho da utilização dos tribunais como meio de perseguição política, para controlar a política nacional, querendo favorecer a poderosos, certamente isso não contará com o apoio do presidente Trump. É só você pensar, o Trump ele tem 4 anos de mandato. Aqui nos Estados Unidos ele não pode concorrer a mais um 3º mandato, são no máximo os 2 mandatos, consecutivos ou não. Então ele está no seu 2º mandato, o seu último mandato, e ele não vai querer levar para casa, acabar levando para dentro da sua história, o nascimento de uma nova Venezuela,
na segunda maior democracia do Ocidente. Se a Venezuela, que é um país de pouco mais de 30 milhões de habitantes, já gerou a maior crise migratória da história da América Latina, imagina o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes. Imagina você perdendo um dos principais exportadores do mundo de alimentos, que é um grupo seleto de 10 países apenas que exportam mais do que importam e consomem alimentos. Imagina você perder esse país, que é autossuficiente em petróleo, maiores exportadores de minérios do mundo, maiores reservas de terras raras do mundo. Enfim, você perder isso tudo para a China, que é o que deseja fazer o Lula. Inclusive tem vocalizado aí a criação de moeda dos BRICS, que todo mundo sabe que é uma chacota, mas mostra o seu ímpeto, né, mostra que ele não sabe se comportar perante a comunidade internacional, e é por isso que cada vez mais as pessoas estão largando mão do Lula. Nem mesmo jornais mais à esquerda, como The New York Times, fazem matérias, né, a favor de Lula e de Alexandre de Moraes. Então, nesse contexto, eu acho que sim, o Brasil se enveredando por esse caminho, abre chance para mais sanções, que é o que acontece com Cuba, com a Venezuela. A Venezuela tem cerca de 200 pessoas sancionadas. Isso daí não foi da noite para o dia. Isso foi aos poucos. A Suprema Corte tem em suas mãos o poder de decidir o seu próprio futuro. Espero que Deus os ilumine. Ficando ainda um pouco no tema do julgamento, antes da gente seguir direto para a anistia, né? Caso a condenação seja confirmada, vocês têm planos de recorrer a instâncias internacionais, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Eu acho que isso daí é válido. Todo meio de pressão, ele é válido, né? Eu acho até que a defesa jurídica do presidente, em que pese não ser muito o papel de um advogado clássico, mas é um papel cada vez mais normal dentro de uma advocacia desses tempos modernos que a gente vive, onde juízes da Suprema Corte dão entrevistas, fazem palestras, se relacionam com a imprensa, têm perfil em rede social, enfim, faz-se necessário você vocalizar mais as injustiças que estão acontecendo. Eu vi esse exemplo de sucesso acontecer durante o julgamento do Trump. O Trump, nos seus julgamentos, ele era fotografado propositalmente em determinadas poses. Ao sair do tribunal, o Trump ele dava entrevistas, os seus advogados iam às vezes direto do fórum para a saída para coletivas de imprensa. Isso por quê? Porque percebe-se que o jogo não é mais dentro dos tribunais. E você tem que constranger esses juízes ditadores para que seja mostrado para a população. Você não precisa nem saber direito, mas para você entender de direito, né, de leis e justiça, para você entender que o que está acontecendo é totalmente errado, é totalmente ilegal. O que o Alexandre de Moraes faz, por exemplo, uma pergunta simples. A gente tem que expor por que Lula e Michel Temer foram julgados no juiz de primeira instância e o Bolsonaro é julgado direto no STF, sendo que ele não é mais presidente. Isso daí tem que fazer constranger esses ditadores, porque essa consciência é que vai gerar pressão internacional, é que vai gerar anistia, é o que vai gerar, por exemplo, a oportunidade para a gente amanhã, caso tenhamos possibilidade, anulem, para que a gente anule todos esses processos que estão eivados de ilegalidades mil. É juiz que o Alexandre de Moraes que entrevista o Cid em sede de delação premiada, é o Alexandre de Moraes que faz ameaças ao doutor Chiquini, que faz a defesa do Felipe Martins, não dá dilação de prazo, que é algo dos mais corriqueiros para que os advogados de Bolsonaro façam uma decente, ampla defesa, que foi lhes negado, porque eles tiveram cerca de menos de um mês, se não me engano, para analisar 75 terabytes de memória de celulares apreendidos. São advogados, como o advogado do general Braga Neto, que não teve acesso ao celular do seu cliente para fazer a defesa. Disponibilizaram apenas o material utilizado pela acusação. Meu Deus do céu, isso daí, se você for explicar para um estrangeiro, ele vai ter até dificuldade de entender. Mas com essa consciência primeira gerada, a gente consegue depois, com muito mais facilidade, correr atrás do prejuízo e garantir que seja efetivamente feita justiça nesse caso, né, nessa covardia aí contra Jair Bolsonaro, os seus apoiadores e até, por que não, os seus familiares. O senhor citou o termo gerar constrangimento para essas pessoas que o senhor tem chamado de ditadores, né? Citando especificamente o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. Parte das ações que o senhor organizou junto ao governo dos Estados Unidos, ao que consta aqui no Brasil, é o tarifaço, né, de 50% sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Apesar disso, a popularidade do presidente Lula aumentou, ainda que de forma discreta. Hoje, olhando em retrospecto,
O senhor considera que essa iniciativa do tarifaço foi acertada? Eu acredito que sim. Primeiro, o tarifaço ele é culpa do Alexandre de Moraes, né? O Trump, eu acho que ele já colocaria uma tarifa no Brasil, mas a maior parte dela, desses 50%, é por conta de uma crise institucional que nós vivemos. Então não é culpa do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Nós somos apenas os mensageiros. A gente somente leva a nossa percepção e aquilo que é a verdade para as autoridades americanas. E a gente fica muito feliz que tenha conseguido atrair a atenção deles para o Brasil, porque isso é dificílimo e é disputado pelo mundo inteiro. Como o presidente Trump escolheu primeiro iniciar pelas tarifas, né, eu acho que ele tem muito mais experiência do que eu para ir por esse caminho. E eu acredito na liderança dele. Depois das tarifas veio o cancelamento dos vistos, né, de 8 ministros da Suprema Corte mais o PGR, depois na sequência a Lei Magnitsky, e se o Brasil não sinalizar de que está querendo retornar à sua normalidade democrática, a harmonia entre os poderes, isso daí vai continuar. E aí quando eu falo isso, falam que eu estou ameaçando. Eu não estou ameaçando, eu só estou trazendo da fonte o sentimento daquilo que pode vir a ocorrer. Lembrando, ainda dá chance de mudar tudo isso. Como? Aprovando uma anistia ampla, geral e irrestrita. Então a culpa não é de Eduardo Bolsonaro, eu sou apenas um mensageiro. Agora, eu tenho mais acesso, né, modéstia à parte, do que o Itamaraty. Eu me reúno com autoridades que o Itamaraty gostaria e não consegue. A gente se reúne com autoridades que o ministro Haddad gostaria de se reunir e não consegue, como o secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent. Então, eu trago com muito mais confiança e um grau de certeza muito maior para a população brasileira a percepção dos americanos, a percepção do governo Trump. Não falo por eles, não posso garantir quais serão os próximos passos, mas eu acho lógico que, ocorrendo a condenação de Jair Bolsonaro, que é a reclamação inicial daquela carta do Trump de 9 de julho, quando ele aplica as tarifas, ocorrendo a condenação dos seus apoiadores e assim por diante, é claro que o Trump não vai afrouxar para as tarifas. Inclusive, existem várias outras frentes para adicionar mais tarifas a esses atuais 50%. É a seção 301, né, que está à frente devido à investigação de prejuízos comerciais de empresas americanas para favorecer empresas chinesas, principalmente esse é o maior mote da investigação, e também, como dito pela comissão comercial do mês passado, replicado pelo Trump na sua rede social, a Truth Social, há a possibilidade ainda de que o Brasil sofra mais sanções devido às suas ações de regulamentação de redes sociais, que nada mais é do que censura. Então o Brasil ele está seguindo fielmente e ticando em todas as caixinhas, marcando um X em todas as caixinhas daquilo que o Trump tem alertado, que se for feito, ele vai aumentar as tarifas. E vai ficar difícil de dizer que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são os responsáveis por ela. Só para entender como é que é feita essa interlocução do senhor e do Paulo Figueiredo com as autoridades norte-americanas. O senhor disse que não foi o senhor que pediu os 50% de tarifas, mas que o senhor simplesmente, na sua fala, né, disse que leva para eles uma leitura do que está acontecendo no Brasil. Como é que é feito esse contato? O senhor chegou a pedir alguma sanção em específico para eles ou a modalidade das sanções foram totalmente definidas pelo governo norte-americano? O nosso pedido original era para que fossem sanções individuais contra o Alexandre de Moraes. Numa escala, ao final, sim, a previsão de tarifas. Mas, mais uma vez, quando isso foi apresentado ao presidente Donald Trump, ele olha ali uma cartela de possibilidades. E ele resolveu agir da maneira que ele entendeu melhor, da maneira mais forte do que apenas uma sanção individual contra o Alexandre de Moraes. Então, mais uma vez, eu confio, né, na habilidade do presidente Trump, eu acho que ele tem muito mais experiência do que eu para tocar adiante esse tipo de medida, e eu fico muito satisfeito de ter atraído a atenção dos Estados Unidos. Porque é o seguinte, Guilherme, se a gente retirar os Estados Unidos do cenário, a gente estaria como bois indo para o matadouro, né? Mansamente, sem qualquer possibilidade de reação. E agora não. Agora a gente tem um componente que está mudando esse jogo, em que pese publicamente as autoridades brasileiras falarem que não, a gente sabe que sim, essa é uma verdade, é uma preocupação que corre pelos corredores de Brasília, e a gente segue trabalhando nessa linha. Inclusive, né, a gente faz reuniões, a gente coloca adiante relatórios, por vezes matérias de imprensa, conversas com parlamentares, com outras autoridades, e aí você vai criando essa percepção, né, do que está acontecendo no Brasil, você vai criando, né, a realidade saltando aos olhos deles, porque não é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo
que conduzem, né, ou enganam autoridades estrangeiras, porque eles também checam com outras fontes, eles checam com a sua própria inteligência, eles fazem, né, um double check de tudo isso que acontece, e a gente fica feliz que no final das contas eles acabam dando razão para nós, que o Brasil realmente não é mais um país onde você tem a liberdade de se manifestar, onde você tem a perseguição política ainda adiante, e ainda mais no governo Trump isso é facilmente aceito, porque eles foram vítimas disso. Se o Trump não fosse eleito presidente da República dos Estados Unidos, certamente o Trump estaria hoje preso, condenado talvez a algumas centenas de anos de cadeia. Então é muito fácil que eu imagino, né, que o Trump ele se coloca no lugar do Jair Bolsonaro. E isso também o move a levar essas políticas mais adiante. Quando o Trump puxa para ele e começa a postar nominalmente sobre Jair Bolsonaro, Brasil, seus familiares, seus apoiadores, a partir daí tudo passa pela mão dele e certamente esse assunto não vai ser deixado de lado. Assim como o Trump venceu a questão migratória no Canadá, a apreensão de drogas no México e mesmo as iniciativas nucleares do Irã, eu não creio que vai ser o Alexandre de Moraes e o Lula que vão conseguir derrotar o presidente Trump. No discurso do dia 6, do último sábado, o presidente Lula fez uma crítica indireta ao senhor e te chamou de traidor da pátria, isso entre aspas. Como o senhor responde a essa acusação? O senhor se considera um traidor do Brasil? Não, na verdade eu só estou colocando água no chope dele, né? E ele não está gostando muito. Porque aquilo que ele diz que é soberania, ele quer soberania para continuar fazendo o que ele bem entender. Cadê a soberania, por exemplo, quando ele mandou um avião da FAB pegar a ex-primeira-dama Nadine, do Peru, condenada por corrupção e trazer ao Brasil? Onde é que estava a soberania e o respeito ao poder judiciário da Argentina, por exemplo, quando ele visitou a Cristina Kirchner e segurou a plaquinha de Cristina Livre, fazendo juiz, né, falando que a condenação contra a Cristina Kirchner foi uma perseguição judicial, quando a gente sabe que não, foi sim fruto de uma investigação técnica. Então, o Lula, ele é isso daí, né? Ele é, na comunidade internacional, aquele bêbado da rua que fica falando um monte de coisa e as pessoas não dão mais atenção. Ele caiu o seu grau de importância para Israel, caiu o seu grau de importância com relação aos Estados Unidos, que é quem tem o maior montante de investimentos aqui no Brasil, vide que os Estados Unidos sequer tem um embaixador em Brasília. Então o Lula é isso daí, dele eu não espero mais nada. Tem dois fatores que eu e Paulo Figueiredo nós sempre consideramos antes de começar essa trajetória toda. A primeira, Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta, e a segunda, o Lula nunca vai parar de falar besteira. Certo. Uma das críticas que foram feitas aos movimentos da direita, inclusive pelo pastor Silas Malafaia, foi aquela extensão da bandeira norte-americana na Avenida Paulista. O senhor acha que foi uma boa ação que os apoiadores do seu pai, os seus apoiadores, os apoiadores da direita do Brasil fizeram lá em São Paulo? Eu acredito que sim. Primeiro, né, é um sinal de agradecimento, é algo do espírito do povo brasileiro, o reconhecimento daqueles que nos ajudam, né? E em segundo lugar, não tem nada de submissão. Aquilo dali, inclusive, foi uma excelente estratégia, porque aquele vídeo ali rodou o mundo inteiro. E no que depender de nós, né, cada vez mais chegará na mão das autoridades americanas, que vão olhar aquilo dali com felicidade e ficaram estimulados a seguir o seu bom trabalho. Então, eu achei muito positivo, eu fiquei surpreso, na hora eu já saí mandando para todo mundo, e aqueles que receberam ficaram muito contentes, né, com esse gesto de carinho do povo brasileiro, e pode ter certeza que é uma imagem inesquecível. Muitas autoridades brasileiras vão carregar aquilo dali, né, para o resto de suas vidas, se não também encaminhar ao presidente Trump. Agora falando um pouco sobre a anistia, né? O projeto ainda vai passar por um longo rito. Primeiro Câmara daí Senado, um possível veto presidencial, derrubada do veto e até uma eventual contestação do STF. O senhor acredita que a proposta tem chances reais de ser aprovada, dado o tempo exíguo que tem até as eleições do ano que vem? Difícil escalar o Monte Everest, que eu não conheço ninguém que tenha escalado. Isso daí, da aprovação da anistia, é totalmente plausível. É como eu falei anteriormente, lá atrás ninguém acreditava que sequer fosse ser discutida. Hoje em dia está em debate com possibilidade de aprovação. Nós temos mais de 300 votos a favor da anistia. O impeachment do Moraes é a mesma coisa. Eu nunca imaginei, e olha que eu sou um deputado, né, trabalho dentro do Congresso Nacional, estou licenciado nesse momento, mas tenho 3 mandatos. Eu nunca imaginei que a gente fosse ter metade das assinaturas do Senado para uma abertura de procedimento de impeachment contra Alexandre de Moraes. Então, no caminho até a vitória, é natural que você passe por obstáculos, que você vença a dificuldade.
Então, nesse sentido, nós estamos no caminho correto. Eu tenho, sim, muita esperança, até porque nós temos um suporte total aqui dos Estados Unidos para não permitir que o Brasil vire uma Venezuela. E eu acho que vai chegar o momento em que vai ficar muito caro sustentar essas bizarrices jurídicas que o Alexandre de Moraes tem feito. E eu acho que ninguém vai querer sentar do lado dele nessa grande bancada de violadores de direitos humanos. Então, nesse momento, o Brasil, sim, as autoridades vão ter um discurso pró-liberdade e vão aprovar a anistia, eu tenho certeza. O senhor chegou a dizer no fim do mês passado que, caso seu pai não pudesse ser candidato a presidente, o senhor gostaria de ser esse candidato. Continua com essa ideia? Sim, quem escolhe quem será o candidato é o presidente Bolsonaro. Eu acho que essa é uma escolha que cabe a ele. É lógico que nós, enquanto famílias, a gente acaba tendo a possibilidade, né, de ter uma conversa pessoal com ele. Eu não mais, porque o Alexandre de Moraes proibiu, né, o pai de falar com o filho. Parece até que nós somos grandes ameaças à democracia nacional, né? Mas, ainda assim, eu acredito na confiança do presidente. E a minha maior crítica é o seguinte: por que querem antecipar tanto a escolha do candidato da direita para 2026? Eu não vejo sentido nisso. Eu acho que isso daí até expõe um certo modus operandi para tentar pressionar o presidente Bolsonaro a tomar alguma decisão agora e poder barganhar com eventuais benefícios ou até mesmo a sua liberdade, anistia, perdão, seja lá o que for. Então, na minha opinião, o presidente Bolsonaro não deve passar a faixa nesse momento e ele deve sim ser o nosso candidato. Eu acho que ano que vem, se nós tivermos uma normalidade democrática, ele voltará a ser o candidato da direita. Você vai me dizer que ele não pode concorrer por quê? Por causa do golpe da Disney? Porque ele fez um discurso criticando as urnas eletrônicas para 40 embaixadores? Porque ele fez um discurso no carro de som? Obviamente isso daí tudo é reversível. O nome do seu irmão, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, também é lembrado. Ele também é um nome que agrada a família, que agrada os apoiadores de vocês para uma eventual candidatura presidencial? Sim, acho que o Flávio ele tem todos os predicados de um Bolsonaro. Ele é uma pessoa que leva adiante as nossas bandeiras, é uma pessoa extremamente responsável, madura, que se movimenta muito bem por Brasília e tem total condições. Quando o meu nome não foi ventilado na pesquisa presidencial, foi retirado, melhor dizendo, do Paraná Pesquisa, me causou estranheza que o do Flávio também foi retirado. Eu acho que o povo é que tem que escolher. E se for para colocar a gente com números baixos na pesquisa, deixa colocar, não tem problema não. A pesquisa, ela muitas das vezes, a depender do órgão, ela serve como uma orientação e olhe lá, porque muitas delas a gente sabe a maneira que ela é feita. E o outro nome dos que está entre os mais lembrados é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é muito próximo ao seu pai, foi ministro dele e hoje está fazendo a gestão do estado de São Paulo. Ele tem ganhado apoio, ainda que um pouco velado, de nomes do Centrão. Existe a possibilidade... Velado, você está sendo bondoso. Bom, ele está com algum apoio dentro do Centrão. Sim, ele sim. poderia receber o apoio da família Bolsonaro numa eventual candidatura, caso o seu pai não possa ser candidato? Olha, eu vou evitar entrar em polêmica com o governador Tarcísio. Mais uma vez, eu acho que o assunto da eleição ele não é para agora, ele é principalmente para o ano que vem, né? E quem vai decidir isso tudo, caso esses cenários onde o Bolsonaro não possa se configure que ele não possa concorrer, será o próprio Jair Bolsonaro. Do Tarcísio, eu tenho um elogio a fazer. Eu acho que ele na manifestação foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja, permanente, seguido das suas condutas pró-anistia. Então acho que nesse momento isso é o principal. Então aproveito aqui para dar esse FL positivo aqui no governador Tarcísio e deixar as outras questões para depois, até porque muita coisa pode acontecer. E o próprio Tarcísio, igual a mim, o que a gente fala? Que o candidato é o Jair Messias Bolsonaro. Então vamos para frente. Perfeito, eu estou ouvindo aí um pouco a voz, acho que dos seus filhos, né? O senhor precisa ficar um pouco, precisa atender eles de alguma forma ou está tudo bem? A gente pode continuar a entrevista? Eu acho que está tudo bem agora, princesa. Se precisar de 2 minutos não tem problema, eu também sou pai, eu sei que nessas horas a gente tem que priorizar os nossos pequenos. Podemos continuar então? Minha esposa chegou aqui, estou agora crescendo a minha dívida matrimonial porque ela vai cuidar das crianças. Perfeito, então continuamos falando sobre política. Eu queria continuar um pouco no tema do Tarcísio. O senhor fez agora um elogio a ele, mas em entrevista recente aqui ao Poder, o seu pai disse que suas críticas ao Tarcísio no passado eram imaturas.
E depois, segundo as mensagens divulgadas pela Polícia Federal, aparentemente o senhor ficou bastante incomodado. Como é que está essa situação agora? Já está tudo tranquilo com seu pai, com relação ao Tarcísio? Em que pé que está a situação e a relação de vocês? Primeiro, isso mostra a cara da Polícia Federal do Alexandre de Moraes, né, vazando conversas privadas entre pais e filhos. Né. Primeiro, é uma conversa de dois homens, entre nós não tem frescura. Né. A única vez que eu tratei meu pai daquela maneira foi naquela mensagem. Né. Infelizmente, veio a público, é algo que eu não me orgulho, obviamente, é o meu pai, mas eu estava dando uma sacolejada nele ali. Porque não faz sentido a gente fazer todo esse trabalho que a gente está fazendo, aliás, não é só o Eduardo Bolsonaro, tem mais gente envolvida, como por exemplo o Paulo Figueiredo, e ele fazer críticas daquela dali. Então eu peguei ele no canto e conversei com ele, ué. E ele também conversa comigo da mesma maneira. Então, eu acho que aquilo dali é uma conversa de pai para filho, e eu estou mostrando para ele que o filho dele, que ele trocou as fraldas, já não é mais uma criança. Né? Tenho 41 anos, estou no meu terceiro mandato, sou advogado, policial federal, tenho 2 filhos, casado. Então, é natural que o pai, por vezes, queira, né, fazer essa tutoria do filho ad eterno. Porque, obviamente, os pais têm muito mais experiência do que os filhos e eles querem o melhor para os seus filhos. Aí chega um determinado momento que a gente tem também, né, pernas próprias, nós somos responsáveis pelas nossas condutas, e ali eu estava tendo uma conversa mais na chincha com ele. Obviamente, a minha crítica com o Tarcísio todos sabem, né, o Tarcísio ele sempre acreditou num caminho mais pelo diálogo, eu não acreditava nesse caminho do diálogo porque a gente estava sem poder de barganha nenhum. A gente estava, como Winston Churchill falava, com a cabeça na boca do leão. Então o que a gente fez aqui? A gente colocou artilharias voltadas para o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, e depois que ele foi sancionado, isso causando um efeito intimidatório no seu entorno, tirando a cabeça da boca do leão, aí sim você fica num momento melhor para negociar, que é o momento que a gente está tendo agora. Agora a gente tem com o que barganhar, a gente tem com o que trabalhar. Então agora é o momento da gente sentar e conversar. E aí chega num ponto em que o Tarcísio chega para somar. Então, seja muito bem-vindo, né, governador Tarcísio. Fico feliz com as suas movimentações. Para mim, pouco importa a motivação dele. O que vão cogitar de se ele está trabalhando por conta disso, se ele foi motivado por aquilo. Isso daí já não me interessa. Acho que até uma boa pergunta a ser feita para o governador Tarcísio e cada um que faça o seu julgamento. E agora o foco é na anistia ampla, geral e irrestrita. Senão, nem pode ser considerada anistia. O Centrão e parte da direita, no entanto, tem ajudado o governo Lula a aprovar algumas pautas de fortíssimo impacto eleitoral e tem dado demonstrações que devem apoiar as 3 principais pautas do governo com foco nas eleições, que são a ampliação da isenção do imposto de renda, o gás para todos e a tarifa social da eletricidade. Essas medidas vão afetar milhões de brasileiros. Qual que é o recado que o senhor daria para esse grupo político que no passado apoiou o governo do seu pai, o governo de Jair Bolsonaro? Mas o Centrão, ele realmente é dessa maneira. Né? Normalmente ele tende muito mais a apoiar aquele presidente que por ocasião esteja sentado lá na cadeira presidencial. Né? Assim como ele está agora soprando ventos a favor do governo e pode aprovar essas matérias daí, tem também a questão da eleição do ano que vem, que eles já estão precificando que não é uma eleição para a esquerda, não é uma eleição para o PT. Vide que vários partidos estão desembarcando do governo. Ministros que têm prazo para deixar o ministério, outros já o estão fazendo. Outros, né, deputados cogitam cada vez mais apoiar uma anistia, outros senadores apoiando o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, eu não me deixaria levar por essa questão de, eventualmente, o centro apoiar essas pautas. É claro, esse embate será feito dentro do Congresso, nós faremos as nossas críticas, né, emendaremos os projetos que entendemos pertinentes, mas, no final das contas, eu prefiro, mais uma vez, focar, né, na anistia, deixando de lado qualquer possível entrever. Na semana passada, União Brasil e o PP, que fizeram uma federação, anunciaram o desembarque do governo Lula. Mas um dos partidos que continua ainda e tem um ministro no governo Lula é o Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas. O senhor, o PL, pretendem aumentar a pressão para que o Republicanos também deixe a base do governo Lula? Olha, eu acho que o Republicanos tem que decidir isso daí internamente. Né? É claro que a gente não aconselha ninguém a ficar ao lado deste governo, né? Para mim um tanto quanto ilegítimo, mas isso daí é uma decisão que vai caber ali aos republicanos. Né? Dentro do PL eu te garanto, a base eleitoral do PL jamais aceitaria um parlamentar, né, do PL apoiando o governo Lula.
Eu acho que, porventura, aqueles casos isolados que nós temos dentro do partido, ou eles automaticamente buscarão outro partido na janela de março do ano que vem, ou eles terão muita dificuldade de se elegerem dentro do PL. Eu lembro até alguns casos em que o presidente Bolsonaro, na última eleição, ele subia nos trios elétricos e nos palanques durante o período eleitoral e, por vezes, tinha ali um deputado federal, um deputado estadual, ou às vezes até um senador, que tinha votado algumas matérias ou contra o Bolsonaro ou a favor do Lula e tomava vaia. Há uma impressão de que nós temos total controle sobre o nosso eleitorado, mas não é bem assim. Nós temos um pacto, né, de princípios, onde nós nos comprometemos a levar adiante as nossas bandeiras, que são caríssimas a nós. São as bandeiras contra o aborto, né, em apoio à força policial, de ordem, de disciplina, de patriotismo. Isso daí a gente se compromete com o nosso eleitor. Agora, se pessoas que estão no nosso entorno dizendo se apoiar essas bandeiras, se elas começam a mostrar com condutas que não estão muito aí para essas bandeiras, eles não vão receber o voto, né? Então, republicanos, eu acho que nessa medida, quando eles se aproximam do governo Lula, quando eles não desembarcam deste governo, quando vários estão desembarcando, eu acho que eles estão correndo um sério risco de ter um prejuízo eleitoral ano que vem, que já é uma eleição precificada mais à direita. Hoje o presidente Bolsonaro ele pediu uma autorização ao STF para ele fazer procedimentos médicos aqui em Brasília. Ele precisa de autorização para sair da casa dele, né? E como é que está a saúde do seu pai? Muito se fala, mas pouco se sabe a respeito disso. A saúde dele está bem. O Valdemar recentemente disse que a saúde dele não estava muito legal, mas atribuiu isso sobretudo ao que seria uma pressão psicológica em função do processo. A saúde dele, como é que está? Então, eu até pequei nesse ponto numa entrevista recente para outro veículo de comunicação. Eu falei que estava tudo bem, porque na verdade eu não tinha muita informação, né? Eu estou impossibilitado de conversar com meu pai, mas falando com algumas outras pessoas, né? Prefiro ter até que resguardar. Olha que loucura, eu tenho que resguardar com quem eu falei, porque é capaz do louco lá do STF querer proibir essa pessoa de visitar meu pai. Mas enfim, a notícia que eu tive, o retorno que eu tive, é de que de fato ele teve uma piora na sua saúde. Né? O soluço é algo que continua recorrente, ele está há meses com essa crise de soluço, teve uma falta de apetite, e é óbvio, a pessoa que se alimenta mal, ainda mais com mais de 70 anos de idade, ela tende a adoecer. E obviamente que isso daí, boa parte dela é um efeito psicológico, né, dessa perseguição, porque uma coisa é quando o bandido é pego pela polícia e vai para a cadeia, ele entende que aquilo ali é a regra do jogo. Outra coisa é uma pessoa inocente que vai para a cadeia. Eu acho que o Alexandre de Moraes até deseja a morte do Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes ele quer fazer com que o Alexandre de Moraes quer fazer com que ocorra com o Jair Bolsonaro o mesmo que ocorreu com o Clezão. Olha que absurdo, desde quando o presidente Jair Bolsonaro poder sair para ir para um hospital, ele que é tão vigiado pela imprensa, desde quando isso daí poderia trazer benefício ou prejuízo a esse processo da Disney? O Alexandre não faz isso por maldade, assim como faz por maldade o Daniel Silveira, que teve que ficar implorando, circulando foto na internet, a perna quase gangrenando depois de uma cirurgia, para poder ter um atendimento médico qualificado. Meu Deus do céu, será que as pessoas não colocam isso na cabeça? Outras pessoas, né, tem uma pessoa com lepra agora que está tendo os dedos amputados. Tá nessa leva aí de pessoas que estão presas por conta do 8 de janeiro. Então, se isso daí não é violação de direitos humanos, eu não sei mais o que é. Imagina você com a sua avó, como Iraci Nagash, né, de 70 e poucos anos de idade, sendo presa, condenada a 14 anos de cadeia. Ou a sua esposa, né, a situação semelhante da Débora Rodrigues dos Santos, com filho para criar, né, e 2 filhos para criar, e tendo que ser condenada a 14 anos de cadeia porque escreveu com batom, perdeu o mané. Então essa loucura ela tem que acabar. Isso daí não é problema dos outros, não, é problema de todos nós brasileiros. Os empresários que vieram aqui dos Estados Unidos, eu lamento que tenham demorado tanto, mas tiveram que ouvir, depois de pagar um caro escritório para intermediar, tiveram que ouvir do 02 da secretaria do secretário Marco Rubio, né, o senhor Christopher Landau, diretor do State Department, dizer que a pressão tem que ser feita em Brasília. E Paulo Figueiredo, a gente está falando isso há tempos. Agora o presidente Trump está falando, vai botar a tarifa em quem regulamentar a rede social, porque isso daí é uma maneira de fazer censura. E o Brasil está lá, aprovando o requerimento de urgência para a regulamentação de rede social, né, a toque de caixa, né, enquanto o STF atropela o Congresso e dá uma nova interpretação ao artigo 19 do Marco Civil, esquentando as ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes na eleição de 2022, aquelas ordens secretas para derrubar usuários nas redes sociais. Então o Brasil está caminhando a passos largos para receber mais tarifa,
para ter mais autoridade sancionada e para mergulhar mais no buraco. A gente está aqui desesperadamente falando, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Agora, é uma decisão que as autoridades brasileiras vão acabar enfrentando. Vamos ver o que acontece nas cenas dos próximos capítulos. Pensando agora no seu futuro político, o senhor está nos Estados Unidos licenciado do seu cargo de deputado federal. O senhor pretende voltar ao Brasil para ser candidato novamente em 2026, seja qual for o cargo? O senhor é sempre lembrado como possível candidato ao Senado por São Paulo. Ou o senhor pretende estender a sua estadia nos Estados Unidos até que toda essa questão da condenação do seu pai, do julgamento do seu pai esteja encerrada? Primeiro, só para deixar claro, a minha licença venceu dia 20 de julho e desde o começo de agosto eu tenho levado falta na Câmara. Inclusive, nas votações virtuais que eu poderia participar, o presidente da casa, Hugo Mota, eu estou tentando resolver com ele, mas ao que parece, né, as minhas presenças não estão contando. Eu não sei por quê. Porque mesmo os deputados que estão no Brasil, eles não tiveram que ir à Câmara dos Deputados em determinadas sessões para registrar a presença. Se eles não precisaram ir fisicamente ao Congresso, por que eu precisaria? Por que a votação deles vale e a minha não vale? Então, eu quero crer que não exista aí uma compactuação com os desmandos do Alexandre de Moraes. Estou aguardando a resposta ao meu ofício, que foi enviado ao presidente Hugo Mota. Mas é muito estranho que eu não possa votar através do celular, que foi algo que começou, uma inovação que foi trazida pela pandemia, né? A possibilidade do parlamentar votar pelo celular. Mas, retornando aqui à sua pergunta, Guilherme, numa democracia normal, Bolsonaro seria candidato à presidência e o povo escolheria se ele seria ou não presidente, e nesse cenário eu seria candidato ao Senado por São Paulo. É isso daí, esse é o meu maior desejo, né? Isso é o caminho natural das coisas numa normalidade democrática. Se nós conseguirmos aprovar a anistia, a gente dá um importante passo nesse sentido. Depois o presidente Bolsonaro teria que vencer as inelegibilidades dele dentro do TSE, com uma nova configuração do TSE, sem Alexandre de Moraes, porque as instituições são feitas de pessoas, né? Não tem que ter esse respeito cego em instituições, né? Até porque elas são formadas por pessoas. Eu não acredito em instituições, eu acredito em pessoas, né? E nesse contexto, há uma chance do Bolsonaro se candidatar a presidente. Isso se verificando, o meu desejo é sim sair candidato ao Senado por São Paulo. Ainda sobre a situação do senhor ter se licenciado, depois voltou e agora está tendo faltas e o senhor enviou a carta para o presidente Hugo Mota. Como é que o senhor interpreta essa reação? O senhor falou um pouco, né? Mas o senhor acha que existe alguma relação disso com a operação que mirou o pai do Hugo Mota, ou o senhor acha que ele mesmo está tentando articular politicamente para ver o que é possível fazer nesse momento? Eu acho que o Hugo Mota é mais um refém desse sistema, né? O Alexandre de Moraes ameaça todo mundo veladamente. O Alexandre de Moraes é aquela pessoa que mandou um dedinho lá no estádio do Corinthians. Ele é baixo, ele é vil, ele é cruel, ele não tem compaixão. É por isso que eu digo que ele é um psicopata. Ele é um psicopata, não, isso não é uma maneira de eu caracterizá-lo de maneira negativa, um adjetivo negativo. Eu estou seguindo o dicionário, né? A pessoa que tem os seus próprios valores na cabeça. Por isso que às vezes você não consegue entender, porque você se coloca no lugar do Alexandre de Moraes. E você não conseguiria mandar a senhora Iracina Gashi para a cadeia por 14 anos, ou a Débora Rodrigues lá do Batom por 14 anos para a cadeia. Mas o Alexandre de Moraes consegue. Porque ele é um psicopata, ele tem os seus próprios valores, a sua própria maneira de pensar. Então o Alexandre de Moraes ele ameaça todo mundo. Né? Ele ameaça o presidente Hugo Mota, ele ameaça outras pessoas. É com isso que ele conseguiu, por exemplo, o sucesso na manutenção da prisão preventiva naquela votação na Câmara dos Deputados, porque muita gente achou que ia ser uma prisão só por 1 ou 2 semanas. Né? Então, isso daí é o Alexandre de Moraes. E contra esse tipo de pessoa, não adianta você querer dialogar, você querer convencer com palavras. Ele não vai ceder. Ele não cedia nem quando o Bolsonaro era presidente, quanto mais agora. Então, o Alexandre de Moraes é carta fora do baralho. Não adianta nem você querer negociar algo para o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos. Com as outras autoridades brasileiras, aí existe uma margem para negociação com os americanos. Por exemplo, a questão do visto é uma questão discricionária. Né? Cabe ao governo americano decidir sobre o visto de alguém de maneira rápida, coisa que não ocorre com a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky são outros 500. O Moraes ele vai ter que se virar. Inclusive ele disse numa entrevista lá à Reuters que ele optou por esperar, não é que ele optou por esperar
e apostar na diplomacia brasileira, porque ele sabe que a diplomacia brasileira não vai levá-lo a lugar nenhum, e esse é o processo da Lei Magnitsky, é um processo administrativo, dentro do Poder Executivo, não é um processo judicial, onde ele vai conseguir levar para uma corte e reverter o caso dele, até porque ninguém nunca conseguiu isso na história. Não vai ser ele, Alexandre de Moraes, a primeira pessoa a fazê-lo. Então, Alexandre de Moraes ele não tem fichas para apostar contra a Lei Magnitsky. E o aviso que a gente está dando a outras autoridades é que antes que elas sejam sancionadas com Lei Magnitsky, para que elas coloquem a mão na consciência e voltem a ter uma conduta democrática, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Se isso não ocorrer, a tendência é que os americanos estendam o rol de sancionados pela Lei Magnitsky a mais autoridades brasileiras. O senhor mencionou que Hugo Motta seria um refém desse sistema que o senhor descreve, coordenado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como é que o senhor interpreta a ação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Como a gente sabe, o Senado é a casa que pode tomar ações contra ou em direção aos ministros do STF. O senhor acha que ele está fazendo um trabalho que o PL, que o senhor, que a sua família consideram interessante, ou ele está faltando com o que vocês considerariam ideal nesse momento político? O que a gente considera ideal é que o plenário seja o senhor das decisões, né? Que a matéria das casas elas não sejam amplamente manobradas pelos presidentes da casa. Até porque, né, o senador Davi Alcolumbre pode perfeitamente em algum momento voltar a ser o senador, né? O Hugo Motta voltar a ser um deputado ali ao nosso lado no plenário. Então é isso daí que eu espero deles. Agora, eu não ficaria muito impressionado com o que é dito publicamente. O que me interessa são as condutas e o que é tratado principalmente nos bastidores. Publicamente, pode falar o que ele quiser, né? Não estou muito preocupado com isso daí. E agora, eu quero ver uma anistia aprovada pela Câmara, qual vai ser a conduta do senador Davi Alcolumbre em querer segurar essa pressão toda no Senado. Eu acho que se isso daí se verificar, o presidente Alcolumbre não vai conseguir segurar essa pressão e será votado também no Senado a anistia. Ele chegou a pregar novos moldes aí para essa anistia. Nesses moldes, possivelmente o ex-presidente Jair Bolsonaro não seria contemplado por uma anistia, só as pessoas que participaram lá dos atos de 8 de janeiro, que levaram uma série de atos de vandalismo lá na Praça dos Três Poderes. Esse modelo traria alguma solução para a questão política envolvendo o presidente Bolsonaro, envolvendo o senhor, envolvendo o Flávio, ou isso daí está fora de cogitação para vocês? Isso está fora de cogitação para nós, porque tecnicamente nem há anistia. A anistia ela é sobre os fatos. Se você olhar como é que foi a anistia de 1979, ela abarcou um determinado período histórico. E todas as pessoas envolvidas em crimes naquele momento, sejam através da repressão estatal, seja através de uma luta revolucionária ou qualquer coisa que se entenda, essas pessoas foram igualmente anistiadas. Para nós aqui é a mesma coisa. Então, se você está falando que você vai, entre aspas, anistiar um grupo de pessoas envolvidas num fato, mas vai tirar dali o presidente Jair Bolsonaro, isso por definição já não é anistia. E a gente está adiantando do lado de cá que isso daí não vai servir para fins de diminuir a temperatura e a pressão vinda dos Estados Unidos, né? Então acho muito difícil que o presidente Davi Alcolumbre faça isso. Se ele fizer, eu acho que não vai ser uma movimentação inteligente, porque ele também vai entrar aqui no radar dos americanos. Isso daí não é Eduardo Bolsonaro que está ameaçando, eu estou falando que isso aí é óbvio que vai acontecer. Alguém tem dúvida disso? O próprio presidente, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por que vocês acham que ele perdeu o visto americano dele? É por conta de ter barrado tantos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, que ele foi visto como uma engrenagem desse regime. E o próprio Trump chama de regime na sua carta. Então, aqueles que serviram a esse aparato de perseguição política e de censura não merecem gozar, né, do acesso à terra das liberdades. Então é isso daí que está sendo feito por essa política internacional de vistos do governo Trump, ao lado do secretário Marco Rubio. Então, o Davi Alcolumbre, se ele realmente quiser levar adiante alguma medida dessa, ele vai estar se colocando, infelizmente, né, contra gosto, nesse radar norte-americano. Deputado, eu queria voltar um pouco no tempo para a época da pandemia, quando seu pai ainda era presidente. Nessa época, parte das vacinas que o Brasil comprou vieram da China. E houve pressão da China contra o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Essa pressão foi o que rendeu a demissão dele do governo Jair Bolsonaro? Olha, esse é um assunto antigo. A questão principal do ministro Ernesto Araújo, eu acho que foi os entreveros com o Senado,
Acho que foi uma situação um pouco insustentável. Acho que esse daí foi o principal fator, né? Se eu não estiver equivocado agora, se não estiver me falhando a memória, que levou à saída do ministro Ernesto Araújo. Mas o seu ponto é interessante, Guilherme, por quê? Porque falam que o Bolsonaro é genocida porque ele não comprou vacina. Ora, ele comprou mais de 600 milhões de doses de vacina. O povo brasileiro foi tão privilegiado que ele pôde até escolher qual vacina tomar. Tinha a Coronavac da China, tinha da Pfizer, Moderna, Janssen, dose única, dose dupla e assim por diante. Enquanto a maioria dos outros países estava tendo dificuldade na compra de vacina. Lembrando que a primeira vacina ela foi desenvolvida em dezembro de 2020. E a primeira que foi dada no Brasil foi no mês subsequente, em janeiro de 2021, logo após a Anvisa autorizar o uso da vacina. Acusam Bolsonaro de tanta coisa. Você imagina se Bolsonaro tivesse autorizado o uso de uma vacina sem o aval da Anvisa? Ou sem o aval do Congresso Nacional? O que não estariam fazendo com o presidente Bolsonaro nesse momento? Meu Deus do céu. Então, no mesmo dia em que as agências autorizaram, né, seguindo a lei brasileira, as vacinas foram aplicadas. Então isso daí é para desmentir qualquer coisa do tipo de vacinas ocorrerão em atraso. Não ocorreram, foi feito tudo na medida do possível. Agora, vamos investigar os efeitos colaterais da vacina? Porque se você for a fundo nisso, você vai ver que os genocidas são as pessoas, né, que não se... Genocidas não, eu diria o seguinte, as pessoas que fizeram seres humanos de cobaia foram as pessoas que tiveram, né, esse apoio para a vacinação obrigatória. Esse é o único ponto que vai divergir Bolsonaro desses críticos, entre aspas. É que Bolsonaro falava, aqui estão as vacinas, toma quem quiser. Enquanto essas pessoas, sabe-se lá por quais motivos, queriam forçar uma vacinação obrigatória. Pergunto, será que o Lula e o governo Lula, todo mundo ele tomou a vacina? Inclusive seus ministros da saúde? Eu acho que hoje todo mundo sabe a resposta. Deputado, nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo aqui de uma última pergunta. Recentemente, o presidente Lula instou a comunidade judaica brasileira a ir contra o governo de Benjamin Netanyahu em função da guerra em Gaza, que ele chama de genocídio. A comunidade judaica entendeu essa fala do presidente Lula como um questionamento à lealdade dos judeus ao Brasil. A relação de Lula com Israel é bastante complicada e ele chegou a ser declarado persona non grata depois de comparar o país com os nazistas, que foram os maiores algozes da história judaica. Como é que o senhor entende essa crítica do presidente Lula? Te parece que ele se aproxima de alguma forma do antissemitismo, que é o que ele vem sendo acusado por alguns grupos? Eu acho que o Lula é totalmente antissemita, ele tem raiva do povo judeu, ele tem raiva da prosperidade judaica e ele apoia grupos terroristas, como o Hamas e o Hezbollah. Inclusive no passado, ainda no seu segundo mandato, ele mandou alguns milhões de reais para o Hamas construir um hospital, sendo que todos sabem que não há qualquer tipo de controle para você saber se esses recursos foram aplicados na saúde. Ou melhor dizendo, todo mundo sabe que o Hamas faz o uso desses recursos internacionais para comprar bombas e outros artefatos, muitas das vezes é tecnologia militar vindo clandestinamente do Irã. Então, o Lula, se ele realmente quisesse resolver o problema da guerra, ele estaria apoiando Israel. Ele estaria trabalhando pela libertação de reféns. Isso daí tudo ocorreu, tem o quê? 2 anos atrás, a gente está indo para o 3º ano agora, talvez, se não me falha a memória, foi 7 de outubro. É inacreditável que ainda existam reféns. Teve um vídeo esses dias circulando de um homem, né, a foto dele saudável no passado, e a foto atual dele, o vídeo atual, era ele magrelo, parecia até alguém, Deus que me perdoe, num campo de concentração, cavando a sua própria cova. Além do mal físico, ainda tem o mal mental que coloca essas pessoas para sofrer. Isso sem falar nas mulheres que foram estupradas, queimadas vivas, pessoas que foram fuziladas por estarem numa festa rave, lá no 7 de outubro. Então, o Lula ele mostra a cara dele. Se nós quisermos realmente acabar com essa guerra, nós temos que acabar com o Hamas. O Hamas, ele fez um golpe de Estado na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, só para que as pessoas entendam, é um território que depois de várias tentativas de paz, onde Israel oferecia territórios para o lado da Palestina e um lado para Israel, a Palestina sempre recusou, tá? Mas aí chegou um ponto, e estou falando desde os anos 30 para cá, até que chegou um ponto em que Israel, em 2005, de maneira unilateral, dá um território para a Palestina, que é a faixa de Gaza. Em 2007, o Hamas dá um golpe de Estado e expulsa o Fatah para o outro lado da Cisjordânia, atravessando Jerusalém. Então hoje o que você tem no Hamas? Você tem ali na faixa de Gaza? Você tem uma ditadura terrorista, comandada pelo Hamas. Enquanto que a autoridade palestina fica lá em Ramallah,
na parte ali da Judéia, e fica ali ainda com o Fatah e, enfim, um pouco do que resta ainda da sua política. Então, para você acabar com o conflito naquela região, você tem que neutralizar o Hamas. Eu acho que Israel está aproveitando a oportunidade para enfraquecer o Hamas, né, para enfraquecer o Hezbollah, e graças a Deus isso tudo veio ao tempo correto, paulatinamente, culminando com o bombardeio nas bases nucleares do Irã. Se tudo isso tivesse convulsionado ao mesmo tempo, né, o 7 de outubro, com a questão do Irã estar prestes a produzir a sua bomba nuclear, enriquecendo urânio a mais de 60%, e os ataques vindo do Hezbollah do sul do Líbano, Israel teria um momento muito mais difícil. Então, eu acho que o mundo deve um muito obrigado ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tá? A todo mundo que está fazendo parte desse governo, a IDF, que são as Forças Armadas de Israel, né, os seus bravos e jovens soldados, porque eles evitaram que Israel tombasse. E se Israel tombar, o próximo destino será o Ocidente. Eles falam, Israel, o pequeno Satã, Estados Unidos é o grande Satã. Mas para esses grupos radicais, que não se misturam com a maioria da fé islâmica, para esses grupos radicais, sim, né, eles têm uma guerra a ser feita contra todos aqueles que não são islâmicos, que são considerados por eles infiéis. Isso daí não dá para aceitar. Ainda na questão geopolítica, a guerra da Rússia com a Ucrânia parece que chegou no impasse. O presidente Trump tentou encerrar a guerra e não conseguiu ainda chegar a um fim. No passado, o seu pai ele tinha uma relação boa com o presidente Putin, e o presidente Lula tem uma relação de muita proximidade com o presidente Putin. Como é que o senhor interpreta o papel do presidente Lula nessa guerra para tentar, de alguma forma, chegar ao fim da guerra na Ucrânia? O senhor acha que o presidente Lula está fazendo um bom trabalho, ou ele deveria se afastar do presidente russo de alguma forma e adotar a postura do Ocidente, que é a região do mundo com a qual a maior parte dos brasileiros se identifica? Eu acho que o Bolsonaro ele honrou a diplomacia nacional, mantendo a neutralidade do país. Ainda teve muita perspicácia para garantir os interesses brasileiros, seja com a Ucrânia, seja com a Rússia. Todos vão lembrar que depois da visita do presidente Bolsonaro, algumas dezenas de navios com fertilizantes vieram da Rússia para o Brasil, garantindo a nossa safra agrícola. Se isso daí não fosse feito, nós teríamos fome, nós teríamos desabastecimento no Brasil. Então, o presidente Bolsonaro ele fez aquilo que é a tradição da nossa diplomacia, que é a relação internacional sem foco no conflito local. Se você for tomar partido de tudo que acontece no mundo, você vai acabar que não vai fazer comércio com ninguém. Agora, o Lula, o que ele fez? Ele tomou partido. Ele está copiando o discurso russo. Ele não está se mantendo neutro, né? Isso daí acaba, por em certa medida, né, dragar o Brasil para o meio desse conflito. O Brasil agora está na boca das autoridades americanas, inclusive do presidente Trump, que tem dito que o Brasil tem comprado muito material russo, servindo para que o Putin financie a sua guerra, isso inclui certamente o diesel, e agora entra uma nova investigação sobre navios fantasmas com recursos russos vindo para o Brasil. Eu diria quase certo, né, que você tem navios russos abastecidos com combustíveis vindo para o Brasil, talvez de maneira indireta, talvez trocando a papelada desse navio em algum país intermediário, mas isso daí, se for resolvido, vai colocar o Brasil em sanções, e não vão ser sanções apenas ao Alexandre de Moraes, vão ser sanções para todo o país. Eu espero, né, que a gente tenha a chance de, antes de sofrer esse sacrifício, que a gente possa ter eleições limpas, justas e democráticas, para conseguir trocar esse desgoverno, que prometeu picanha, não entregou nada, disse que acabaria com a guerra da invasão da Rússia à Ucrânia tomando cervejinha, até agora nada, e ainda mancha a imagem dos brasileiros ao apoiar grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas. Então, que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras e a gente possa ter o resgate da nossa democracia, a harmonia entre os poderes, para ano que vem trocar esse tudo e dar novos ares ao Brasil. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. Guilherme, eu que agradeço o espaço, né, agradeço a sua audiência. Eu acho que esse programa aqui, o formato dele tem tudo para ir muito longe, né? Espero que fique preservada a independência e a liberdade da imprensa também, que é a base da nossa democracia, e assim a gente construa um país melhor. Né, que não existam temas tabus para serem tratados, como questão de vacina ou críticas às urnas eletrônicas, e o Brasil realmente seja iluminado
né, onde as pessoas possam ir para as ruas e redes sociais e expressar as suas opiniões sem medo, porque isso sim é que é saudável. Não pessoas dizendo a todo momento que as instituições é que fazem a democracia. Não, 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 não. As nossas liberdades são direitos que Deus nos deu. Não foi nenhum burocrata de Brasília que nos deu esse privilégio, não. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.